Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. O coração é a terra fértil, tem que regar para germinar. E aí, galera, tudo bem? Prazer estar com vocês. Mais um episódio de Nem Só de Pão. Hoje nós estamos aqui com os nossos amigos e irmãos para tratar sobre um tema muito importante, crucial e basilar para a nossa fé cristã. E eu creio que esse episódio vai ser muito edificante. Fica aí com a gente até o final e vamos nessa. Qual é o teu nome? Meu nome é Pedro. Desculpa. E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Matheus. Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Aqui é o Diogo e vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que vai edificar toda a igreja e glorificar a Cristo. Amém. E qual é o assunto? Qual é o assunto, pastor? Antes de passar para o pastor. Credo e confissões, né? Credos e confissões. Isso aí. Eu sou Alessandro Machado, pastor da Igreja Cristã de Nova Vida em Jardim Ulisses, e agradeço a vocês aí o convite. Vamos bater um papo a respeito, né, da importância dos credos, a respeito da importância das confissões, daquilo que dá uma identidade para a igreja, né? Aquilo que torna uma igreja, dá a uma igreja um rosto, né, uma face. Isso é importante que seja discutido, sim, até para a gente tirar alguns ranços, né? Em torno de confissões, em torno do credo, principalmente o credo apostólico, né? Enfim, mas vamos desenvolver e bater um papo aí bom sobre isso. Então, pastor, para a gente dar esse start, já começar, como você falou mesmo, dos ranços que a gente precisa tirar. Então, credo e confissão não é algo muito católico para a gente se ter? Ou a gente precisa entender bem sobre isso? Então, a gente precisa compreender que a história do cristianismo, ela parte, né, numa boa parte do próprio catolicismo, né, com as questões referentes principalmente a Constantino, a respeito do Edito de Milão, né, onde ele proclamou que o Império Romano teria uma religião oficial, que era o cristianismo, e a partir dali, então, né, os anos se passaram e várias heresias foram entrando na igreja, porque houve uma mistura do cristianismo com o paganismo, e os católicos vão ficar meio chateados com a gente aqui, né, que estiverem ouvindo, mas enfim, estiverem assistindo. Mas no fim de tudo acabou que algumas doutrinas que nós sabemos que são doutrinas católicas, né, mariolatria, culto aos santos, culto aos mortos, enfim, uma série de situações que foram sendo agregadas à igreja, né, e que culminou naquilo que nós conhecemos como catolicismo. As confissões de fé, e temos aí o credo apostólico, que é um dos mais antigos, né? Eles, evidentemente, em certo ponto, até certo ponto, fizeram parte, sim, do catolicismo. Aliás, até algumas igrejas católicas, até hoje, eles oram o credo apostólico, né? Muito comum em algumas igrejas católicas. Mas isso não necessariamente é algo católico. Não é? Porque o credo apostólico, por exemplo, é totalmente baseado nas Escrituras. As confissões de fé, se nós analisarmos todas elas só foram realizadas porque estavam lutando contra heresias da sua época, principalmente o gnosticismo, né? No sentido deles negarem a encarnação de Cristo, negarem a divindade de Cristo, negarem a ressurreição de Cristo, enfim, e tantos outros aspectos heréticos daquele tempo, em que foram necessários acontecer alguns concílios, algumas reuniões, para que se formassem, então, pensamentos a respeito de uma sistematização teológica sobre esses assuntos, né, sobre esses diversos assuntos. E, no esteio disso, o catolicismo se aproveitou de alguns, não de todos, mas de alguns, mas não que necessariamente as confissões e o credo sejam católicos. Muito pelo contrário, não são de um período, de um tempo logo após os apóstolos, né? E por conta das heresias, então, essas confissões vieram sendo realizadas, essas várias reuniões vieram sendo realizadas e são base para
para tudo aquilo que nós conhecemos hoje como uma teologia sistemática, como doutrinas, né, como aquilo que nós cremos. Se não fossem as confissões, se não fosse o credo apostólico, talvez hoje nós viveríamos um cristianismo de colcha de retalhos, né, com várias misturas e com muitas heresias que, através das confissões, foram combatidas através dos séculos. Então, assim, as confissões e o credo apostólico são católicos? Não necessariamente. São cristãos, né? Em determinado momento, eles foram ali colados, né? O catolicismo aderiu a alguns deles, mas não necessariamente esse ranço que os cristãos possuem a respeito de para que uma igreja tem que ter confissão? Isso é uma coisa de católico. Para que eu tenho que conhecer o credo apostólico? Isso é uma coisa de católico, né? Isso está cheio de, não vou dizer falácia, mas está muito em voga hoje, fake news, né? Uhum. Então, assim, não é necessariamente católico, mas evidentemente que ao longo da história da igreja, os católicos, eles, em alguns aspectos, eles aderiram a algumas confissões e também ao credo, principalmente ao credo apostólico, né? Eu acho que é até um preconceito, né? Porque, por exemplo, eu vim do catolicismo, eu sei que a gente orava o credo e recitava ele num culto público, e ter aquilo ali arrumadinho, né? Bem, a gente tá muito acostumado com a oração que a gente faz com as nossas próprias ideias, né? Mas na Igreja Católica a gente recitava muito o Pai Nosso, então o Pai Nosso também é ali, aquele enredo ali, começo, meio e fim. O credo é aquele ali mesmo enredo, a Ave Maria, digamos assim, né? Então a gente vê aquilo ali e a gente fala assim, pô, será que eu devo orar o credo? Sabe? O Pai Nosso tudo bem, a gente olha, tá ali na Bíblia, né? Já tá ali em Mateus, aí a gente pode ler e orar porque é a palavra de Deus, mas e o credo? Só que a gente não tem a percepção que todas as linhas do credo são doutrinas basilares dos apóstolos, que estavam ali, já tá. A palavra de Deus já estava ali sendo dita. A Trindade está ali composta, está falando da ação, do plano de redenção do nosso Senhor executado, do Espírito Santo que desceu e tudo mais. E às vezes a gente vê as coisas assim, a gente não se preocupa em pesquisar, estudar, e acho que até por isso que a gente deve muito ler, buscar entender como isso funciona dentro da igreja para poder começar a desmistificar as coisas, né? Parece que esse preconceito surgiu porque, justamente, apesar do credo não ser algo necessariamente católico, né, ser da igreja como um todo, o catolicismo a igreja católica ter se apegado muito a ele. E aí a gente olha com um certo preconceito e fala, cara, isso é deles, não é nosso. Porque eles são muito apegados. Tanto que eles oram o credo. Mas a gente também deveria saber de cor. E aí eu perdi o pensamento que eu estava antes. Mas a gente deveria saber de cor isso. E eu realmente perdi o pensamento que eu estava no começo. Eu vou lembrar daqui a pouco. Mas chega a ser a tanto que, por exemplo, a gente tem na nossa confissão até a alteração do tipo a Igreja Católica, do que vem escrito no credo, por muitos que ninguém sabe que católico é mais que universal, né? É a igreja como um todo. E aí, se a gente bota universal também, a gente vai pensar que tá falando de outra igreja. Então, vai ficar com outro. Meu Deus, tem que mudar tudo para poder encaixar por causa de uns preconceitos que a gente mesmo já tem e vem trazendo com a gente. E na real ele surgiu como se fosse não, né? Ele é um mecanismo que unifica a igreja, que alinha a nossa fé, não só dentro da mesma igreja, mas o que a gente acredita como uma igreja no todo. Por exemplo, a aliança de igrejas, que é a Nova Vida. A gente tem um credo lá no site, que a gente nunca lembra que existe, mas ele está lá, ele é muito bem feito. Mas ele serve como mecanismo, ele surgiu dessa forma, porque lá no começo as pessoas já estavam se divergindo um pouco, ou bastante, né? E aí ele surgiu como esse mecanismo. E a gente olha achando que é algo, igreja católica, não vou pesquisar muito sobre, não quero saber. Sim, é importante a gente entender historicamente, porque às vezes a gente olha para os primeiros séculos da era cristã e imagina o seguinte, nossa, como esses caras eram loucos, né? É o que a gente pensa. Como assim duvidar da divindade de Cristo? Como assim duvidar que Cristo ressuscitou? Como assim duvidar da encarnação do Verbo? Né? Como o apóstolo João diz lá em João capítulo 1. Como
Como duvidar? Como eles poderiam duvidar dessas coisas, né? Então, assim, a gente hoje, no século XXI, pensamos dessa forma por quê? Porque nós já temos tudo sistematizado. Porque nós já temos tudo em nossas mãos. Você hoje compra, né, uma Bíblia aí com N remissões, com N comentários, né? Então você tem tudo mastigado. Mas você tem mastigado por quê? Porque estes homens, ao longo da história, mesmo com os seus erros, né, olha como é que Deus é maravilhoso, né? E Deus trabalha na história. Deus trabalhou na história não só através daqueles que trouxeram a nós uma sã doutrina, mas Deus também trabalhou naqueles que eram hereges. Para quê? Para que a gente formasse a sã doutrina. Para que a sã doutrina chegasse a nós. Então é importante a gente olhar para trás, para os pais da igreja, olhar para trás e entender que era um período de uma exegese bíblica que eles não tinham, de fato, um conhecimento. Eles tinham um conhecimento filosófico muito grande, né? Mas o conhecimento de algo escrito, de algo ali nas suas mãos, como, por exemplo, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, juntamente com o Antigo Testamento, aquilo ali estava ainda formando na cabeça daqueles homens um entendimento, uma exegese saudável, né? Uma hermenêutica saudável para que eles pudessem, então, ali compreender o que o próprio apóstolo Pedro diz, que Paulo dizia coisas difíceis de serem compreendidas. Se o próprio apóstolo Pedro dizia isso, você imagina, então, né, o que Tertuliano ia olhar ali da Epístola Paulina e falar, caramba, o que está querendo dizer com isso? Então, assim, foram vários séculos de estudo, de concílios esses que forjaram as confissões, não é verdade? Que forjaram os credos, né? O credo niceno, por exemplo, e tantos outros, né? O concílio de Constantinopla, 1, 2 e 3, né? Depois, mais na frente, ali próximo, o concílio de Nicéia, que foi que deu ensejo ao concílio de Constantinopla, e tantos outros, o concílio de Éfeso e tantos outros aí que foram acontecendo justamente para quê? Justamente para se combater as heresias que estavam acontecendo naquele tempo. Do arianismo, do gnosticismo e tantas outras que foram surgindo, exatamente tendo como um dos principais temas a questão relativa à segunda pessoa da Trindade, Cristo. Porque o problema sempre foi divindade, encarnação, ressurreição, sempre foram pontos colocados em dúvida. Então, essas dúvidas, essas heresias acabaram gerando para nós uma sã doutrina, porque para combatê-las foram formados concílios, onde homens discutiam a respeito, né, desses temas, e ali então se formava uma confissão, se estabelecia ali então uma regra de fé e prática que virava depois confissões. E com isso a igreja foi a igreja de Cristo, né, a igreja universal, a igreja católica, ou seja, a igreja de todo mundo, ela foi criando uma roupagem, uma forma, até nós sermos hoje a igreja que nós somos. Nós cremos na encarnação do Verbo, nós cremos na ressurreição, nós cremos que Cristo era homem e divino, né? Naquela união que nós chamamos de união hipostática, né? Deus é homem ali também, encarnado. Então hoje nós cremos nisso por quê? Porque nós hoje... Não, nós cremos nisso por quê? Por causa das confissões. Nós cremos nisso por causa dos concílios, por tudo que foi feito ao longo da história da igreja, todo o trabalho que Deus fez em relação a alguns homens para trazer uma sã doutrina para nós. Então a confissão ela é importantíssima, porque foram exatamente esses concílios e essas confissões de fé que trouxeram um rosto para a igreja, que trouxeram uma identidade para a igreja. Então hoje, quando nos perguntam, você crê na ressurreição de Cristo? Eu creio na ressurreição corporal de Cristo. Você crê na ascensão de Jesus? Eu creio na ascensão corporal de Cristo. Você crê que Cristo era Deus mesmo? Eu creio que ele era homem e Deus. Mas como é isso? Meu irmão, não me pede explicação, porque não tem como eu te explicar. Mas eu sei que pela fé era, porque as Escrituras me dizem que era. Então eu creio no que as Escrituras me dizem. Então isso para nós, como igreja do século XXI, é importantíssimo e nós deveríamos sempre estar olhando para trás, para a nossa história, para o início da nossa história, até um pouco sim da parte do catolicismo, para nós entendermos que homens perderam inclusive suas vidas para testemunharem a sua fé na ressurreição, na encarnação e em tantas outras doutrinas, né, que hoje fazem parte da igreja em todo o mundo. Engraçado que, enquanto o senhor estava falando, eu fiquei refletindo que, às vezes, a gente, pela falta de contexto histórico, e é muito fácil, né? A gente hoje pegar o celular aqui e falar assim, não, deixa eu ver que referência que
que esse texto de Mateus está fazendo lá no Antigo Testamento. Em segundos você encontra isso. Só que lá atrás não existia isso. Só que da mesma forma, eu fiquei refletindo que o trabalho que esses homens tiveram, obviamente inspirados por Deus e guiados pelo Espírito Santo para que aquilo que fosse provado para negar aquilo que não é, para que nós pudéssemos ser edificados hoje. E, ao mesmo tempo, eu fiquei refletindo sobre como pode haver o questionamento, tipo assim, mas por que eu tenho que estudar algo que não está diretamente na Bíblia, sabe? Se a pessoa pegar exatamente aquelas palavras, vai estar na Bíblia? Não. Mas aquelas palavras, na verdade, são uma afirmação da doutrina do Senhor, que é a doutrina que próprio Cristo nos entregou. E entregou através dos apóstolos, como a gente estava falando do credo apostólico, e aí só reforça ainda mais a importância de a gente se debruçar sobre essas palavras. Porque, da mesma forma como lá atrás eles não tinham toda essa sistematização do conhecimento, e isso era, sabe, hoje pra gente é super enriquecedor, hoje nós também vivemos um outro contexto que, tipo assim, mas eu não tenho tempo de ter um devocional, ou de ter uma leitura bíblica, sabe, que realmente se debruce para conseguir encontrar essas ligações de como a própria palavra se reafirma. E aí, até nisso, olha como maravilhoso é o credo. De forma sintética, né, sistematizada e bem definida, você consegue entender o que realmente é bíblico, o que é realmente ensinado por Cristo para nossa edificação e como aquilo ali pode ser um instrumento para nós de edificação a tal modo que, tipo assim, isso aqui é falsa doutrina. Isso aqui é realmente a doutrina que Cristo nos ensinou. Não só ensinou, mas viveu e veio através de nós nos dar um alimento saudável, sadio para a nossa vida espiritual. Sim, nós somos devedores a esses homens. E o interessante é que, assim, todo concílio, né, que era ali montado, baseado até mesmo no confronto em relação a alguma heresia, não era a decisão de um homem só. Era a decisão de todo um colegiado, né, que chegava no final, fazia a votação, tudo direitinho, né? E ali, então, dizia, a partir de então, esta regra de fé e prática, ela está válida, ela é uma doutrina sã, e vamos seguir com ela. E então, a partir dali, todas as heresias, né, tudo que vinha contrário àquilo, era refutado e acabou. Entendeu? Então, assim, as confissões foram um grande suporte de defesa para a nossa fé. Então, a gente não pode desconsiderar com essa imaginação, com essa abstração de que é algo católico, é algo, o credo só os católicos. Não. A gente tem que pensar no sentido de que aquilo, naquele tempo, foi importantíssimo para que nós hoje fôssemos estabelecidos como uma igreja de fé e prática, que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque o fato de confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é só isso. Existe por trás da confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador várias doutrinas que nos levam a chegar a esta confissão. Então, e tudo isso foi estabelecido através dos concílios, através das confissões, através do credo apostólico, né, que é o mais antigo. Né? E é inerente do ser humano, eu agora fiquei refletindo em algumas coisas que eu estava estudando para hoje, e é inerente do ser humano ter essa vontade de descobrir. Por exemplo, eu creio em Deus. A partir do momento que eu sei lá, passei a ter essa certeza no meu coração, ao mesmo tempo que eu passei a ter essa certeza, também dentro do meu coração houve também dúvidas. Dúvidas em que sentido? Eu quero saber mais de Deus. Eu quero compreender mais de Deus. Só que quanto mais eu sinto essa dúvida, aonde que eu vou preencher essas lacunas? Na palavra. E é o que esses homens se proporam lá atrás. Eles se reuniram, eu tô até rindo aqui porque eu tô olhando para o Mateus e tô lembrando. São dúvidas que, tipo assim, hoje nós temos e eles também tiveram atrás e eles já se debruçaram anos e anos para conseguir responder. Eu tô rindo porque eu lembrei de uma pergunta que o Mateus uma vez fez para mim. Bom, Adão tinha umbigo? Não sei, esses homens de repente se perguntaram lá atrás. Mas eu usei essa pergunta de brincadeira, mas uma pergunta crucial que eles já responderam. Como Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? Isso é algo que, sabe, paulatinamente foi sendo falado em concílio após concílio, sabe, de diversas formas. Houve várias teorias, tipo assim, não, mas
Jesus não era Deus. Não era a mesma pessoa. Só que esses homens, através da palavra de Deus, eles responderam essa dúvida que com certeza pode ser a dúvida de alguém hoje. Só que nós, sei lá, de alguma maneira muito louca, nós seres humanos, falamos assim, não, eu não vou olhar para trás não, vou tentar descobrir pelos meus próprios meios, só que isso abre leque para quê? Heresia, para falsa doutrina. Abre leque para, tipo, sei lá, um abençoado, um ungido, pensou que deve ser assim. Mas não, mas deve ser assim à luz de quê? Da palavra ou à luz do próprio pensamento dele? Isso me lembrou muito as aulas que eu estava gravando com o pastor Alessandro sobre interpretação bíblica, que ele falou, que eu não lembro quem falou para ele, mas ele falou que tipo, contexto. É necessário. E eu acho que isso não é necessário só para a interpretação bíblica. Isso é necessário para a interpretação até histórica, da nossa história como cristão, como a gente olha para trás e vê, nossa, gente, por que a gente não precisa hoje mais ter esses concílios? Por quê? Porque já tiveram homens que fizeram isso e já tem muito material que a gente poderia estudar, mas às vezes pela preguiça, talvez, do digital, de ter tudo na palma da mão ali e achar que ali meia palavra de um chat GPT da vida, sei, domino todo o assunto e começo a tecer coisas, argumentos que vão bater contra uma coisa que está sendo estabelecida, sei lá, quantos séculos atrás. Sim. E aí eu fico pensando, gente, por quê? Por que não se dedicar? Porque se você resolve literalmente fazer isso, eu creio em Deus, você está tomando botando um passo para frente que você não tem como você voltar para trás e falar assim, não vou estudar. Como é que você vai crer em alguém que você não conhece? Claro que temos a Bíblia, suficiente para a nossa vida. Mas por que também não conhecer a história de quem deu a vida pela Bíblia que você tem na mão? Sim. É importantíssimo. E às vezes a gente negligencia por pouco, às vezes fica falando, não vou ler isso, não vou ler os pais da igreja porque todos eram católicos. Gente, claro que tem literaturas que são dificílimas, e até por isso nós temos autores mais recentes que pegam, leem todo esse material, compilam e ainda entregam para você mais esmiuçado, mais mastigado, a fim de quê? A fim de edificar a nossa vida. E a gente nem se preocupa nisso. E a gente reclama às vezes de dar, sei lá, R$40 no livro e pega um iPad, alguma coisa assim, digita no chat GPT, eu quero saber do credo, eu vou aqui, ó, credo. Na minha, assim, eu em relação a isso que você está falando, Pedro, eu tenho uma análise muito pessoal, que ela é cultural. Infelizmente, nós, em que pese, nós temos no Brasil tantas e tantas igrejas evangélicas, mas nós ainda temos uma cultura religiosa muito católica. Em que sentido? No sentido da ex-cátedra. O que seria ex-cátedra? Ex-cátedra era aquilo que o Papa pensava a respeito da Escritura, e que, de certo modo, fosse importante para o catolicismo, para agregar ao catolicismo. O Papa simplesmente ele dizia que era assim, ainda que fosse contrário às Escrituras. Uhum. Né? O que a gente chama de ex-cátedra, ou seja, o Papa ele tinha em suas mãos o poder de dizer ao povo que algo que o apóstolo Paulo estava dizendo era assim, acabou e pronto. Então, assim, isso é muito cultural. E até hoje isso acontece um pouco, mas aí já não é mais uma ex-cátedra do Papa, é uma ex-cátedra pastoral. Uhum. No sentido de que, assim, as pessoas, elas não é a maioria, evidentemente, mas grande parte do povo brasileiro, estamos falando da igreja brasileira, não lê. Não lê. E pelo fato de não ler, elas recebem sempre a informação bíblica que parte do púlpito. E nem sempre o púlpito é um púlpito saudável. Se o púlpito não for saudável, a vida daquela pessoa também não será saudável. Mas não é saudável por quê? E aí nós vamos para os profetas. O que os profetas falavam para o povo? Olha, vocês são enganados porque falta conhecimento. Porque vocês não querem conhecer as Escrituras, né? Moisés, quando toda aquela história do Egito estava acontecendo, Deus falou para Moisés, escreve isso, coloca num livro. Né? E depois Deus dá a justificativa para que as futuras gerações saibam do que eu fiz com Israel em relação ao Egito. E aí a gente chega no final do livro de Josué, o povo é idólatra.
E Josué fala o quê? Ó, lança seus astarotes, seus balaíns fora, né? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão continuar do jeito que vocês estão? E o povo, não, nós vamos lançar fora. Mentira. Quando a gente entra no livro de Juízo, o que nós temos ali? Uma apostasia geral. E os primeiros capítulos de Juízo nos apresentam uma nova geração que não conhece a história de Israel. Não conhecem por quê? Moisés escreveu? Não está lá? Por que não conhece? Porque os sacerdotes não pregavam aquilo, entendeu? E o próprio povo não tinha interesse. Então o que os sacerdotes diziam para eles? Ex cátedra. Está tudo certo. O que importa o que Moisés escreveu? Se o sacerdote está dizendo, é isso. E isso continua a acontecer na história da igreja. E é por isso que nós vemos aí coachings em púlpitos, por isso que nós vemos heresias saindo de púlpito, né? A última agora é que Deus deveria ser chamado de mãe, Sim. Né? Por causa da misoginia, do feminismo, Sim. enfim, de várias coisas. Enfim, então a gente vai vendo essas coisas e a pessoa está ali, ela está ouvindo aquilo e porque ela não lê as escrituras, não é? Se ela não lê as escrituras, muito menos lê a história da igreja. Muito menos, não é? Então ela está ali comendo aquele alimento, se alimentando daquilo e sendo envenenada dia após dia. Então eu tenho minha formação de pensamento no sentido de que é uma cultura nossa não ter a cultura de leitura. E isso acaba prejudicando muito, porque quando você toca nesses assuntos de confissão de fé, a pessoa, que é isso? O que é confissão de fé? Né? Aí quando você fala, não, nossa igreja tem uma confissão de fé. Tem? Mas o que é isso? Isso não é coisa católica? Por quê? Porque ouviu alguém falar que isso era do catolicismo. Então, infelizmente, isso parte da nossa cultura ainda, muito de, não, o que o meu pastor disse é lei, entendeu? E o que Paulo diz, né? Julgue. Tudo que você ouvir, julgue. Nós temos que ser bereanos. Julgar tudo aquilo que ouvimos, segundo as Escrituras. E não importa quem é um pastor. Se o que ele falou não está na palavra, opa, peraí. Né? Era o que os bereanos faziam. Não só ouviram Paulo, mas julgaram o que Paulo... E eles estavam julgando Paulo. Não estavam julgando Alessandro. Estavam julgando Paulo, naquilo que Paulo dizia. Então, assim, eu coloco uma meia-culpa, sim, em nós, pastores, porque nós temos a obrigação não só de pregar aquilo que está nas Escrituras, mas também de conduzir o povo à leitura bíblica e ao estudo. Para que as pessoas não sejam enganadas até mesmo por uma pregação mal feita por mim. Que algum dia que eu não acordei bem, não estava bem, né? Embora eu não prepare nada no dia, está tudo preparado já dias antes, mas naquele dia, de repente, eu falei alguma coisa que não era para falar. Não é verdade? Pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o povo tem que estar ali, o quê? Qualificado, preparado para julgar aquilo que está ouvindo. Então isso parte muito também do púlpito, dar a oportunidade à igreja para estudar a palavra principalmente, porque ela é a base de toda a nossa fé, não é? A palavra infalível, inerrante, ela é a base da nossa fé, e a partir da palavra, estudar a história da igreja, estudar os pais apostólicos, estudar as questões de heresias, porque o livro de Eclesiastes diz o quê? Que não há nada de novo debaixo do sol. As heresias vão e vêm. O gnosticismo está aí até hoje. Né? E se a gente não conhecer, a gente acaba sendo enganado, porque o próprio Senhor Jesus disse que até os eleitos seriam enganados pelos falsos profetas. Então é o cuidado que nós temos que ter, não só no conhecimento, principalmente no conhecimento das Escrituras, mas também aquilo que está ali envolto, né, no contexto das Escrituras, entendendo a nossa história, né? Entendendo de onde partiu tudo isso. Eu acho que foi até bom o senhor entrar nisso, que a gente consegue, como o senhor ocupa essa função eclesiástica, e eu acho que nada melhor do que estar nessa posição para também trazer uma ideia melhor para a gente, que não tem essa iniciativa de estimular pessoas ao credo e tudo mais, até porque a gente somos
jovens, sendo jovens. Então a gente às vezes nem se preocupa muito com isso, e é até bom por isso que a gente está falando sobre esse assunto, fica aí. Como a gente pode trazer isso para nossa vida cotidiana, né? Nossa vida comunitária, mas também nossa vida ordinária, né? Muito do que que eu vejo, por exemplo, em igrejas, é que isso começa geralmente no seio, digamos, de pré-batismo, né? Que é quando está ensinando todas as doutrinas básicas ali, pelo menos é até onde eu me lembro. Mas tem muita gente que já é batizada, já convive na igreja e mesmo assim não tem um conhecimento, não tem... Como a gente pode difundir mais essa cultura de entender a sua confissão de fé, do que você confessa, e do credo, de saber que aquelas palavras ali não são meras palavras, além do que está na palavra de Deus. Primeiro proclamando, né? Porque aquilo que a gente não proclama, a gente não expõe. Então a gente tem que proclamar, né? Proclamar de que forma? É evidente que toda pregação ela já traz um conteúdo da nossa confissão. Sim. Isso é óbvio, né? Toda pregação já traz ali um conteúdo daquilo que a gente crê. Mas isso pode, até certo ponto, não ficar tão claro assim, né? E aí, a partir dessa falta de uma clareza, é exatamente transmitir à igreja qual é a nossa confissão, o que nós cremos. Na verdade, se você fizer uma enquete na igreja, todo mundo vai dizer e vai saber o que a igreja crê. A igreja crê no Espírito Santo? Crê. A igreja crê na obra de Cristo? Sua vida, morte e ressurreição? Crê. A igreja crê, por exemplo, que Cristo é o mediador entre Deus e os homens, como Paulo escreveu a Timóteo? A igreja crê. Então, se você pegar doutrinas que são basilares, a igreja, o crente comum, né, ele vai dizer que não, creio nisso. Mas se você for além disso, mas por que você crê nisso? Aí ele começa a se enrolar. Exatamente por quê? Porque não há essa cultura de você contextualizar a sua fé, né? Eu creio nisso por quê? Por causa disso, o que o apóstolo Pedro disse, né? Que nós buscássemos, ele fala para a igreja de Roma, busque o conhecimento, mas dê razão da sua fé. O que é dar razão da sua fé? Você saber responder às questões da sua fé. É quando lhe perguntarem por que você crê que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou por nós, é você saber desenvolver todo um pensamento. Não estou falando um pensamento filosófico, um pensamento catedrático, um pensamento teológico. Não, apesar de ser teologia. Mas um pensamento ainda que seja básico, para você desenvolver um raciocínio que a pessoa, o ouvinte, vai chegar no final e falar: pô, bacana, entendi por que você crê que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Agora entendi. Então, falta nas lideranças, não em todas, evidentemente, em parte das lideranças, chamar o povo, convidar o povo a conhecer, né? E assim expressar a importância do conhecimento, principalmente das Escrituras, repito, que é a nossa palavra infalível, inerrante, né? Mas também conhecer aquilo que a própria Escritura traz para nós de contexto. E conhecer a história da igreja, né? Um povo que não conhece a sua história, né, tem dificuldade de avançar para o futuro. Então nós precisamos conhecer a nossa história para entender tudo o que aconteceu e até dar mais valor ainda ao que está registrado nas Escrituras, dá até mais valor ainda à própria confissão de fé. Então, uma coisa que eu sempre disse é que tudo na igreja parte do púlpito. Tudo parte do púlpito. Se você tem um púlpito saudável, você vai ter uma igreja saudável. Se você tem um púlpito que se preocupa com o ensino, com o estudo, você vai ter uma igreja que estuda, que é ensinada e que conhece. Então, tudo parte do púlpito. Então, como fazer isso? Levar as pessoas ao conhecimento. Com cursos na igreja, entendeu? Com dias separados para toda a congregação, para ensinar determinado tópico das Escrituras, né? Tópicos que às vezes as pessoas têm uma certa resistência ou não conhecem muito bem. Né? A eleição, por exemplo, é um, né?
Não é verdade? verdade. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não conhecem o que está por trás da eleição. Quando elas conhecem, quando elas vão para Efésios capítulo 1, não tem mais o que falar, gente. Né? Não tem mais o que falar. Então, assim, mas isso precisa ser ensinado. Porque muitos, como vocês, por exemplo, vão atrás, vão correr atrás, vão, né? Mas muitas outras pessoas não vão. Não vão correr atrás. Elas precisam ser levadas, guiadas ao ensino. E aí eu tenho certeza absoluta, e não importa a idade, quando a pessoa conhece um pouquinho da história, de tudo que aconteceu, ela vai se interessar mais e mais por conhecer. Porque, afinal de contas, é a história da família dela. É a nossa família, que no passado derramou sangue para que nós estivéssemos aqui hoje. Para que nós estivéssemos fazendo um podcast aqui, falando de confissão e credo. Né? Quantos homens derramaram seu sangue por isso? Não é verdade? Não só na pré-reforma, mas na pós-reforma, na reforma, na pós-reforma e até hoje. Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, depois de tanta volta que eu dei, respondendo a sua pergunta objetivamente, Pedro, levando as pessoas mesmo ao conhecimento. Promovendo dentro da igreja cursos, palestras, entendeu? Incentivando as pessoas a conhecerem além das Escrituras. As Escrituras sempre como base, como pilar. Mas conhecendo além, não algo maior que as Escrituras, porque não tem, mas algo que vai além das Escrituras e que, na verdade, foi o que formou as Escrituras. Né? Porque ajudou a formar as Escrituras, ajudou a formação do cânon bíblico. Não é verdade? É uma pergunta aqui, nem sei se eu vou fugir do tema. Não vou vir com uma pergunta muito mirabolante. Mas será que foi isso, essa necessidade de passar essa doutrina e de formar cristãos que soubessem confessar sua fé, que começou-se a iniciativa do catecismo, da prática da catequese? Sim. Que é outra expressão que é muito vinculada ao catolicismo, né? Mas não é católico. O catecismo, a catequese, ela era feita até certo ponto pelos próprios apóstolos. Uhum. Eu vou dar um exemplo para vocês. A igreja, por exemplo, de Capitão Hill, que é do Mark Dever, uma pessoa para ser membro daquela igreja, rapaz, é difícil. Porque ela passa por uma catequese muito bíblica. Bíblica. Sim. Bíblica. Entendeu? Então, assim, isso foi se perdendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque se começou a dar muito mais importância à quantidade do que qualidade. Entendeu? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que sai de uma determinada denominação e vai para outra. O pastor que está recebendo ela teria, por ofício, né, que ligar para o ex-pastor dela e perguntar: ela saiu daí por quê? Porque ela vai me contar uma história, mas o pastor dela vai me contar outra. Ou não, vai me contar a mesma história, de repente. Mas ele tem que saber. Por quê? Como é que eu vou receber uma pessoa como membro da minha igreja se ela saiu em rebeldia com a outra? Entendeu? Então são aspectos que a gente tem que avaliar, e assim, a catequese ela serve exatamente para isso. Num primeiro momento, evidentemente, para trazer às pessoas um ensino para aquele novo que está chegando, um novo convertido, né? E ensinar a ele o que é vida na igreja, ensinar a ele o que é ser membro de uma igreja, ensinar a ele a responsabilidade dele carregar o nome de Cristo com ele, né? Ensinar a ele as doutrinas daquela igreja, né? A confissão de fé daquela igreja, no momento da catequese, não é? Então, assim, a catequese ela é importantíssima sob vários aspectos, mas principalmente no aspecto do novo membro saber onde ele está se enfiando, onde ele está entrando, né? O que aquela igreja professa, para depois lá na frente falar: não sabia disso. Não, sabia sim, porque você, na catequese, você recebeu todo o ensinamento necessário para isso. O que seria a catequese? Um curso de batismo. Né? Porque catequese é um nome já muito assim ultrapassado, né? De tempos outrora, enfim. Mas é uma catequese. O batismo não deixa de ser uma catequese.
Não deixa de ser um momento ali em que a pessoa vai conhecer a igreja que ela está pretendendo ser membro, né? A importância do batismo na vida dela, né? Ter em mente que o batismo não é um ato mágico, não é um passe de mágica, em que ela mergulha numa piscina, levanta dali e está tudo resolvido na vida. Não é. Entendeu? Então são vários aspectos que no catecismo, né, é ensinado. E os catecismos normalmente eram feitos através de perguntas. Né? Você tem, por exemplo, o Westminster, né, que é o pós-reforma, que é o que a igreja presbiteriana se baseia. Você tem as confissões dos batistas. Então você tem várias confissões aí que são catequeses mesmo, ali são um conjunto de perguntas e respostas para que as pessoas conheçam as escrituras. Muitos decoravam até. Decoravam até. Ajuda a conhecer as escrituras, isso também é bom, ajuda a conhecer as escrituras, e também conhece, de fato, aquela igreja que ela está se tornando um novo membro, né? Ou está chegando ali advinda de outra denominação. Porque é um choque, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, sai de uma igreja pentecostal e vai para uma igreja sensacionista. E aí? Chega lá, ela toma um susto. Né? E como é que faz? Então, assim, são coisas que a pessoa tem que saber onde ela está se colocando, onde ela está indo, o que ela está buscando. E o catecismo, a catequese, enfim, o curso de batismo vai trazer esse norte para ela, vai ensinar ela tudo isso. Também vocês estão muito excelentes. Oi? Vamos falar. Não, vocês na estão verdade- excelentes demais. Não, eu tô pensando. Porque Na verdade, enquanto o se pastor... vocês deixarem, eu vou falar. Ah, tá. Enquanto o pastor estava falando sobre sair de uma igreja e ir para outra igreja, eu acabei lembrando daquela primeira pergunta lá atrás, antes. A gente tem um esquenta aqui antes de Sempre conversar, né? Sempre tem que ter um esquenta. Como nós podemos identificar que nós estamos dentro de um contexto confessional ou não confessional? E quão importante é isso para a igreja, para o corpo de Cristo? É uma pergunta difícil de responder, porque, como eu havia dito, uma igreja, na sua própria pregação, ela já dá sinais da sua confissão, ou pelo menos deveria. Né? Quando você nota que, no domingo, o pastor falou algo sobre uma doutrina, mas no domingo seguinte ele falou diferente daquilo que ele falou no domingo anterior, você já começa a ver, peraí, qual é a confissão dessa igreja? Uhum. Porque domingo passado ele falou que Jesus me salvou. E nesse domingo ele está dizendo que eu estou participando da minha salvação. Então, qual é a confissão? Afinal de contas, é sinergismo ou é monergismo? Afinal de contas, Jesus salva sem a minha participação, ou eu, por alguma questão de merecimento, ou boas respostas de uma provinha celestial, eu participo da minha salvação. Não é? Então, assim, a confissão, em que pese algumas vezes ela, de repente, não ser entregue ou não está no site da igreja, ela pode muito bem partir dos cultos. E ali nos cultos a pessoa vai entendendo qual é a confissão daquela igreja. Já a igreja não confessional, ela vive uma coxa de retalhos. Né? Na verdade, uma igreja não confessional, ela acaba confundindo os seus membros, porque a partir do momento que eu não tenho uma regra de fé e prática, a partir do momento que eu não tenho uma confissão, a partir do momento que eu não tenho um credo, a partir do momento que eu não estabeleço na igreja uma relação de doutrina para que aquilo seja seguido, o que eu estou fazendo então? Não é uma igreja. Né? Eu prego o que eu quiser então. Eu confesso o que eu quiser então. E aquilo que eu colocar no púlpito, aquilo que for ministrado ali, está tudo certo. Porque, afinal de contas, eu não tenho uma regra de fé. Afinal de contas, eu não tenho uma confissão. Afinal de contas, eu não tenho um credo. Então, a partir do momento que eu não tenho isso, eu faço o que eu quero. E aí, quando eu faço o que eu quero, voltando naquele assunto da colcha de retalhos, eu estou numa colcha de retalhos, onde cada domingo eu falo da mesma coisa com variadas opções. Onde cada domingo eu confundo mais ainda quem está me ouvindo. Mas o pior, quem está confundido nem sabe que está confundido. Porque acha que está ali e está se alimentando bem, que não, o que ele está dizendo é isso mesmo. E assim vai. Então, assim, uma igreja, ela precisa, para ser igreja, ela precisa ter uma confissão de fé. Precisa dizer aos seus membros o que ela crê. Né? Ainda que seja de púlpito, mas ela tem que, de púlpito, dizer aquilo que ela crê. Mas, evidentemente, que para que
isso seja saudável, essa igreja ela tem que ter por escrito, né, qual é a confissão de fé dela. Qualquer membro que chegue no pastor, você tem a confissão de fé aí? Qual é a confissão? Meu irmão, tá lá no site da igreja, você busca lá que você vai encontrar. Eu tenho um livretozinho aqui, vou te entregar, que essa é a nossa confissão de fé. Para a pessoa saber, né, em que terra ela está pisando. Se ela está pisando em Jerusalém, né, ou se ela está pisando em Nova York, por exemplo. Ela tem que saber onde ela está pisando, onde ela está colocando os pés dela. E a igreja, ela precisa ser. A igreja verdadeira, ela é confessional. Ela é confessional. De tal forma que é algo que a gente também estava já conversando antes, né? A confissão de fé se torna um instrumento para nós, todos nós, membros do corpo de Cristo, de tal modo que nós possamos examinar todo o nosso viver cristão. E aí a gente estava conversando aqui antes, eu estava falando sobre como eu, quando me propus, né, tive esse, na verdade não me propus, é muito ruim, né, mas tive esse incômodo dentro de mim de estudar mais sobre o credo, eu na verdade comecei a enxergar a confissão de fé em todos os lugares. Eu comecei a enxergar uma confissão de fé nos louvores que nós entoamos. E isso é muito edificante eu acredito que para a nossa vida, porque nós passamos a entender, tipo, nossa, mas isso que eu estou entoando, isso que eu estou adorando, isso que eu estou professando a Deus para que Ele seja glorificado, é realmente, sabe, a palavra que Ele ensinou. Ou não, ou pode ser, se nós estamos dentro de um contexto que, infelizmente, e pode acontecer, de estar dentro de um contexto que não é confessional, quando você começar a examinar as Escrituras e entender que aquilo que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos confessar, se isso não é esse contexto que você está inserido, você vai, sabe, nitidamente vai falar assim, opa, isso aqui não é o que Cristo nos entregou. Isso aqui que eu estou vivendo tem alguma coisa de errado, tá uma colchinha de retalho aí que pode estar até com um furo. Mas é um furo que não provém de Deus. E o quão é rico, na verdade, eu estou pensando de uma forma que eu acho que, sei lá, eu acho que também é essa questão cultural, como o senhor trouxe, às vezes eu acho que bate muito a gente trava num contexto tipo assim, não, isso é complicado. Ou isso aqui é pro nerd, ou é pro teólogo, ou é pro, sei lá, para quem gosta de estudar e é chato, sabe? Parece que é chato. Só que ao mesmo tempo, e aí a gente está pensando e conversando, e esse podcast é para toda a igreja, mas também nasceu dentro da juventude, de tal maneira que acho que muita fala que assim, o jovem não quer saber de estudo não, o jovem não quer saber de ter uma profundidade em Deus. Gente, isso a gente precisa de todas as formas combater. Porque se nós não professarmos a Deus com convicção, gente, e aí posso falar assim no sentido não de, temos que combater isso só porque o dia mal vai chegar. Não, porque o dia mal vai chegar e o que nós vamos confessar? A nossa fé vai estar tão arraigada em Deus de que se a gente for perseguido, a gente vai falar assim, não, eu confesso a Jesus Cristo. Só que se a gente não se propor, não se colocar na posição de, Senhor, eu sou escravo teu, da tua palavra, daquilo que o Senhor me ensinou, e eu vou, sim, com convicção, confessar e proclamar o teu evangelho, cara, o dia mal vai chegar e eu não vou ter essa posição. E aí, o depósito precioso que o Senhor colocou no nosso coração se esvai. Desculpa, Mateus, te cortei. É que nem a gente estava falando aqui mais cedo sobre esquecer. Se a gente não estiver direto lendo a Bíblia, a gente esquece os versículos que a gente aprendeu na infância, que a gente esteve sempre lendo. E dessa mesma forma, se a gente não estiver ligado nisso no credo, na confessionalidade, quando chegar o dia da perseguição, o dia mal tu falou, a gente vai simplesmente falar, não, eu creio em Jesus. Por quê? Não lembro porque eu creio. Então não vale a pena seguir isso, sabe? Não vale a pena suportar esse sofrimento que a gente vai passar, essa tribulação, porque a gente nem sabe o que é que a gente vai receber como recompensa. A gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo. E não é só, por isso que eu falei que eu fiquei até eu senti uma certa ressalva dentro de mim de falar do dia mal.
porque é muito fácil a gente pensar no dia mau. Mas e o dia bom? E o dia maravilhoso? E o dia que a gente entende que, cara, o que nós vivemos de maravilhoso na nossa vida, nós não merecíamos. Nós merecíamos castigo eterno. Mas o Senhor, com toda a sua misericórdia, nos resgatou. E é engraçado que, apesar de esquecer, isso me fez lembrar do que o próprio Jesus diz. Ele fala que aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai. Cara, isso é uma verdade terrível pra gente. Tipo, você conhece, sabe quem é o Senhor, mas não tem a consciência de que você deve proclamar, assim como ele falou. E ele não falou de dia bom, nem de dia mau. Ele falou de confessar diante dos homens. Isso independe do dia que você está fazendo. Você terá um castigo eterno. A gente veio aqui de um congresso, de uma conferência, onde a gente falou sobre a volta do Senhor Jesus. Olha qual o terrível é essa verdade de você viver sobre o castigo eterno e aguardando a volta do Senhor, sabendo que ali, quando você, depois que ele voltar, você vai ser julgado, mas não julgado com a possibilidade de sair deste castigo, mas para saber a intensidade do grau desse castigo. Então, tipo, às vezes a gente negligencia por muito pouco algo que o Senhor nos deu graciosamente, que foi a sua palavra, que foi a oportunidade de ser chamados filhos, de ser chamados amigos e de ser chamados irmãos do próprio Cristo. Então, isso me fez lembrar nitidamente dessa passagem. Eu falei, cara, é isso. Você falou do confessional e não confessional, acabei aqui lembrando do próprio credo dos apóstolos, né? Porque nos séculos 2, 3 e uma parte do 4º século, a gente tinha o credo dos apóstolos como uma coxa de retalhos, né? Ele não estava sistematizado, né? E só no século 8, através de Cesário de Arles, lá na Gália, que hoje é conhecida como a França, é que num sermão dele, ele fez a junção de todo o credo e pregou o credo. Então esse é o registro do momento em que o credo foi ali sistematizado, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas antes, essa confissão, esse credo, ele existia, mas ele estava espalhado, né, por vários lugares. Alguns pais da igreja falavam a respeito, né, mas alguns falavam só sobre o Filho, outros falavam só sobre o Pai, outros falavam só sobre o Espírito. Mas aí no século VIII, esse pregador ele trouxe esse sermão lá na França, chamada Gália naquele tempo, né, e ali então houve uma sistematização do credo, e a partir de então o credo dos apóstolos estava ali formado, né, com todas as suas linhas, com todas as suas letras, preparadinho então para ser orado, ser proclamado, enfim. Martim Lutero, por exemplo, ele orava os 10 mandamentos, ele orava o Pai Nosso, né? E ele orava o credo dos apóstolos. E aliás, a gente falou aqui em Pai Nosso, o próprio Pai Nosso, durante muitos e muitos anos, foi negligenciado pela igreja cristã, né? Por causa dos católicos. Havia essa cultura, não, o Pai Nosso quem ora é católico, a gente faz outro tipo de oração. Né? Hoje, isso parece que está sendo retomado. Por exemplo, lá em nossa igreja, nós terminamos todos os cultos com a oração do Pai Nosso. A gente ora pelos enfermos, ora pelos pedidos, e aí quando vou terminar a oração, eu começo a orar a oração do Pai Nosso e nós terminamos com a oração do Pai Nosso. Então, assim, aquilo que eu falei do púlpito, né? Parte do púlpito, essa desmistificação de coisas que foram criadas na cabeça do cristão, de que eu ouvi já muito cristão, dizendo, a oração do Pai Nosso foi só um modelo que Cristo nos deu para a nossa oração pessoal junto a Deus. Sim, ela é um modelo também, mas ela também é uma oração para ser feita. Não é uma oração para os católicos só fazer, é uma oração para todo mundo fazer. Não é verdade? E principalmente nós, porque afinal de contas é uma oração que está nas Escrituras. Está ali. Então, a gente precisa de uma confissão justamente para trazer sempre à memória aquilo que a gente crê. Porque se assim não fizermos, como estávamos falando aqui no pré-papo, né, se não fizermos, é como a Santa Ceia. Se nós não nos assentarmos à mesa com Cristo todos os meses
e ali comermos do pão e tomarmos do cálice, para que a gente faz isso? O próprio Senhor Jesus disse, para trazer à memória essa nova aliança através do sangue dele. Se a gente não fizer isso, daqui a alguns anos a gente esquece. Não é que nós vamos esquecer a obra de Cristo, mas é que nós vamos tornar a obra de Cristo algo comum na nossa vida. Porque nós não temos um tempo ou um dia da semana em que a gente olhe para aquilo e veja quão importante foi a vida, morte e ressurreição de Cristo. Assim como quão é importante o cristão todo dia confessar aquilo que ele crê, confessar em suas orações, né? Confessar como testemunha diante de outras pessoas, porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos esquecer. Nós vamos nos esquecer daquilo que a gente crê, daquilo que a gente confessa, e aí então, daqui a pouco estaremos partindo para uma apostasia geral. Né? Porque o que é a apostasia? A apostasia é a falta da palavra, a apostasia é a falta do crer, é a falta do confessar. Como Pedro falou, nós precisamos confessar ao Senhor Jesus sempre, porque se assim não fizermos, ele também não confessará diante do Pai os nossos nomes, né? Também fará isso. É verdade. É como aquele filme que a gente assiste, que a gente fala, nossa, esse filme foi muito bom, mas aí uma semana depois, a gente já não tem a memória daquele, nossa, o filme foi muito bom, tipo, viu o filme do Batman, sair na rua querendo bater no vagabundo, de bandido. Mas acontece, vocês não? E aí, mas aí depois de tempo a gente fica, o filme do Batman, o filme foi bom. E acontece a mesma coisa com a gente se a gente não celebrar a ceia do Senhor. Não relembrar, ter essa memória, porque a gente vai olhar para trás, a gente vive vendo filme, vendo várias coisas extraordinárias acontecendo, Vingadores, super-herói. A gente vai olhar para trás e vai pensar, Jesus fez aquilo lá pela gente. Jesus morreu. A gente vai ter essa memória como se fosse do filme. Só que quando a gente assiste o filme de novo, a gente fala, não, realmente é bom. Realmente o negócio é legal. Só que a diferença é que o filme não tem nada a ver com a nossa alma, com a nossa vida, né? Então, essa que é a importância. A gente tem que estar sempre trazendo a memória porque a gente esquece. A gente tem como é que é? Alzheimer crente? A gente tem Alzheimer evangélico. Evangélico. Eu tava morrendo de rir aqui quando você falava que eu lembrei que quando eu tava entrando na igreja, eu não sabia que o Pai Nosso estava na Bíblia. Eu achei que era uma coisa exclusivamente católica. E teve um culto que o pastor falou, vamos abrir aí na passagem do Pai Nosso na Bíblia, que Jesus ensina a gente a orar. E eu fiquei, o quê? Letícia, calma aí. É da Bíblia esse negócio? Eles não inventaram, não? Então tem muitas coisas que a gente simplesmente não pensa assim, não vai buscar atrás, que nem a gente estava falando, Pedro falou aí. A gente não busca algo que é da igreja, mas a gente busca outras coisas. Sim, exatamente. E assim, as escrituras, elas nos servem também como um manual de treinamento. Ali é um manual de treinamento. Nos treina para quê? Para confessarmos a nossa fé, independente do que aconteça. Podem vir governos autoritários, como existir em Roma, como existir em outros lugares, como existe até hoje, e nós vamos confessar as escrituras, vamos confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor, porque as escrituras nos ensinam isso. A nossa Constituição é a Escritura. Depois vem a lei dos homens. Né? Tanto é que qualquer lei de homens contrária às Escrituras ofendem a Deus. E se ofendem a Deus, ofendem a nós. Então nós, em primeiro lugar, nós olhamos para as Escrituras. E elas nos treinam, assim como também as confissões de fé nos treinam. Os catecismos nos treinam. Nos treinam para sabermos viver os dias bons, e nos treinam, apesar de que Cristo disse que cada dia basta o seu próprio mal, né? Mas nos treinam também para os dias de tribulação, para os dias de perseguição, para os dias, né, da noite escura da alma, sim, para os dias em que nós não estamos bem, né? E aí nós buscamos quem? Buscamos aquele que é o Pai das luzes, né? Buscamos o nosso Senhor, que é toda fonte de luz, né? Tudo que é bom vem dele. E nos momentos de tristeza, de agonia, de amargura, a gente busca em Cristo o levantar, busca em Cristo o ânimo, busca em Cristo a alegria. Então ela nos treina a nós praticarmos essa fé. Então não só as Escrituras, mas também as confissões, os catecismos, o credo dos apóstolos, nos ajudam nesse treinamento. Amém. E aí?
Tem mais alguma pergunta? Tem uma que eu tô me segurando desde o começo do podcast. Vou aproveitar agora, né, que Lá já... vem bomba. Vem. O que as pessoas falam cruz credo? O que isso tem a ver com credo? Ou com cruz? Nossa! Eu nunca entendi essa expressão, não faz o menor sentido. Chat GPT. Ele Não certamente. faço a mínima ideia. Não faz o menor sentido, mas duas palavras juntadas. Não faço a mínima ideia, mas vou pesquisar. Gostei da onde pergunta. será que Por veio eles isso? falam cruz credo, né? Nossa, quem usa essa expressão contigo? Essa pessoa é antiga, né? Até eu falo. Ai, cara, eu não falo isso há muitos anos, né? Porque minha avó falava isso. Provavelmente é cruz, vírgula, credo. Ou seja, porque É pra... as pessoas têm a imagem da cruz, apesar de, nos tempos de Jesus, a cruz ser uma maldição, né? Quem era pregado no madeiro era um maldito. Quem era morto na cruz não só ele era maldito, mas como toda a sua casa era amaldiçoada, não era só ele. Toda a sua casa era amaldiçoada porque ele morreu na cruz. Mas nós cristãos, nós olhamos para a cruz como um símbolo da nossa salvação, como um símbolo da nossa redenção. Porque afinal de contas, o nosso Senhor se fez maldito para que nós não fôssemos malditos. Olha como Deus trabalha até mesmo nas regras humanas, né? Deus trabalha nas regras humanas. O homem criou a morte pela crucificação como uma forma de ser a pior das sentenças, né? Levando não só aquela pessoa na cruz como maldita, mas tornando toda a sua família também maldita. Mas Cristo foi maldito por nós naquele madeiro e nos tornou santos. Tornou a sua família santos e não malditos, não amaldiçoados. Então eu creio que, não sei, estou respondendo aqui meio que por osmose, né? Enfim. Mas eu creio que quando a pessoa fala cruz credo, no sentido de falar o quê? É de dar uma conotação à cruz como algo de ruim. Porque quando acontece algo de ruim, a pessoa fala cruz credo. Uhum. Não quero isso não, ou seja, não quero essa cruz não. Acredito que seja isso. Que esse credo não tem nada a ver com credo. Eu nunca parei pensar nisso. Né? Não tem nada a ver com credo. Tem a ver com uma expressão de susto diante de uma situação de perigo, uma situação ruim. E ela fala, cruz credo. Não quero isso. Cruz credo, sai daqui. Eu já né? fui pro lado igual do vai de pop. reto o Satanás, né? Eu fui mais pro lado do pop, onde antigamente tinha aqueles filmes de terror. Quando o padre ia fazer o exorcismo, ele levava uma cruz e recitava o credo. Então, cruz, credo, era pra afastar o mal que Pode tava ser. demoníaco. Que Pode tava ser. Amarrado, né? tava amarrado. Então tá amarrado aí, ó. Também não sei se é isso. Mas Pode foi ser. o link que veio na minha Exato. cabeça. Mas tenho certeza que nesse exato momento que está assistindo o podcast, já foi no Google, já deu lá, já deu o Google e já sabe o que é. Entendeu? Pastor, tem indicações de livro? Tenho. Tem aqui três livros. Dois aqui foram usados lá são usados no seminário, né, no Martin Butzer, que é o Imperativo Confessional do Carl Trueman. Todo livro que vocês veem do Carl Trueman pode Excelente. comprar. Que Tô é... lendo a Ascensão do Self moderno. Nossa, espetacular. esse livro é espetacular, a Sessão do Self. Então, assim, pode comprar que é muito bom, tá? E esse livro aqui, para quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre confissões, por que das confissões, por que elas existem, qual a importância delas, né? Compre, porque esse aqui é um livro simplesmente que explica bastante, traz até também algumas confissões, explica resumidamente cada uma delas, mas ele nos traz a importância da confissão. Por isso que é um imperativo, ou seja, está dizendo que a confissão ela é obrigatória em cada igreja, né? Aí tem aqui também, que nós usamos também lá no Martin Butzer, que é a Harmonia das Confissões Reformadas. Aqui tem todas as confissões reformadas e tem comparações. Cânone de Dort, Catecismo de Heidelberg, belga, helvética, tem vários aqui. E aí vai fazendo aqui
dentro de temas, por exemplo, ó, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, ele vai trazendo o que cada confissão fala sobre cada uma dessas doutrinas. É um livrinho grandinho, né? Mas é um livro de escola, né? muito interessante, muito bom. E é um livro do Joel Bick. Joel Bick e do Sinclair Ferguson. Vocês tiveram livros do Sinclair aí vendidos Sim. no Congresso. Tivemos né? o privilégio de Também ouvir. é outro também. Você ouviu o Sinclair pessoalmente, né? Outro também maravilhoso. E temos aqui o livro do Franklin Ferreira, lançado agora há poucos dias, relançado, na verdade, Sim. porque ele já escreveu isso aqui há pelo menos uns 10, 11 anos atrás, mais ou menos, que é o Credo dos Apóstolos. E ele faz aqui, ele destrincha, né, cada parte do Credo dos Apóstolos, explicando a importância e falando a respeito da relevância do Credo dos Apóstolos não só para a igreja lá atrás, mas para a nossa igreja também do século XXI. Tem muitos outros livros que falam a respeito de confissão, né, dos livros de teologia histórica, enfim, que falam a respeito de confissão, que você pode adquirir aí, pode comprar, que com certeza é importante conhecer. O bom é que o pastor trouxe 3 livros, nós somos 3 aqui, então já sentiu que a bênção vem no final. Só pra quem tá presencial, viu? Vocês não estão. Mas você não sabe, ó, todos os meus livros têm um carimbo. Pode dar um zoom aí, ó. Todos têm um carimbo. Biblioteca Alessandro Machado, né? Tá aqui, ó, biblioteca particular. Sabe com quem eu aprendi isso aqui? Jonas Madureira. Eu tentei furtar um livro dele, rapaz, mas... Quando eu abri a primeira página, tá lá, biblioteca Jonas Madureira. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu tô pecando 2 vezes. Primeiro eu tô furtando e segundo tá aqui escrito que é o dono. Não posso fazer isso, né? Tô brincando, gente, eu não ia furtar nada não. Mas é um livro que ele me emprestou para eu dar uma olhada, que eu pedi, e aí eu achei curioso. Aí quando eu voltei do seminário, eu falei, agora, meti um carimbo. Então assim, Gostei de da antemão já ideia, digo para vocês, olha, muito. eu dou livro de presente, eu gosto de dar, não os meus da minha biblioteca, não os meus, eu gosto de dar livro de presente, mas assim, uma coisa que eu não faço, e vou ensinar a você, não empreste livro. Quando você empresta livro, ele nunca mais volta para sua mão. Isso é uma realidade. Então você não empresta livro. Se alguém te pedir um livro emprestado, sabe o que você faz? Dá um apertozinho e tal, vai lá, compra um livro. E abençoa a vida. E abençoa a vida daquela pessoa. Mas se você der aquele livro, aquela pessoa não vai te abençoar te devolvendo o livro. Ela vai ficar com aquele livro. Né? Eu já tenho aqui na memória várias pessoas que levaram livros meus, né? E por causa delas, meu irmão e minha irmã, é que eu não empresto mais livro. E a palavra de Deus, ela nos motiva a ser generosos a ponto de não cobrar uma dívida ao irmão. Então, olha aí, Exatamente. o livro foi, não voltou, eu tive que comprar outro. Bênção. Né? E Diogo, consideração final? Acho que... Não sei. Acho que foi bom. Foi Tá muito com um bom. caderninho aí, você nem abriu o caderno aí, não perguntou você, nada do eu acho que a caderno. gente já É foi. porque ele é igual Calvino, ele só anotou, mas já decorou tudo, vai... É mesmo? Rapaz, Rapaz, Quem me dera. Que mente, é igual Lutero, dizem que tinha todos os salmos na cabeça. Meu Deus. Dizem, né? Por isso faltava o cabelo aí. Dizem. Quer falar algo, Matheus? Mais alguma pergunta, assim? Eu acho que foi toda já. Essa pergunta foi de IA, né? Não foi de inteiro. Não, e ele já tinha feito a pergunta se Adão tinha umbigo. Me perguntou, então... Meu Deus. Será que tinha? Poxa, eu nem lembro mais qual foi a conclusão que a gente chegou. Também não, mas... Então é isso. Se você ficou até o final, comenta aí que você tá aqui, que você tem todos os livros, que você vai emprestar o livro pro seu irmão, você vai doar um livro pro seu irmão, se motive a fazer isso. Mas mais do que isso, que essa mensagem que você absorveu aqui, que é essa ideia sobre a necessidade de você conhecer o credo, a confissão da sua igreja, possa ter enraizado no seu coração, que você compartilhe com outras pessoas, motive outras pessoas, como a gente comentou aqui, leve até elas se você detém dessa informação. Se você não detém, busque, porque é importante para a sua vida e para a fé em Cristo Jesus. E no mais, compartilhe esse episódio, comenta, curte e nos vemos em breve. Até lá! Tchau, tchau.